Graça e paz, amada igreja, é com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui para juntos aprendermos um pouco mais acerca da palavra do nosso Deus, dando sequência então à nossa série de estudos baseado aqui no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Eu quero então convidar você a orar comigo neste momento. Oremos. Pai, muito obrigado, Deus, por mais esta rica oportunidade de estarmos aqui assentados ao redor da Tua palavra, para dela aprendermos um pouco mais. Clamamos então para que o Teu Espírito Santo esteja derramando sobre nós, ó Deus, o Teu discernimento, da Tua sabedoria, e que o Senhor mesmo, por meio da Tua palavra, gere em nós o crescimento que procede de Ti. E é no nome de Jesus que eu te oro assim. Amém e amém. Ok, irmãos, hoje nós vamos aqui nos ater ao capítulo de número 37 do livro do Gênesis, este capítulo que talvez seja um dos mais conhecidos, onde retrata aquele episódio em que José ele é vendido ali pelos seus irmãos como um escravo, ok? Então, o capítulo de número 37 aqui do Gênesis nos apresenta um jovem chamado José, né? Esta figura que terá uma importância muito grande ali na história do povo de Deus, na história de Israel. José, então, de acordo com a palavra, com este mesmo capítulo, ele era tido como um bom filho, ele era um servo fiel a Deus, ele era um jovem muito obediente ali ao seu pai, e também ele era temente a Deus, e ele tinha muitos sonhos, né, acerca da sua própria vida, do seu próprio futuro. Mesmo assim, José, ele foi odiado por seus irmãos, né? Ele foi traído por seus irmãos, como retrata bem este capítulo. Ele foi lançado ali em um poço e logo depois ele foi vendido como um escravo. E aqui, então, nós aprendemos uma grande verdade espiritual que poderia também ser visto por nós como uma grande lição da vida. E que grande lição é essa? É que coisas ruins também acontecem com pessoas boas, né? Então, talvez aí uma das máximas, onde muitas vezes vem ao nosso coração, nos trazendo inclusive muitas dúvidas, mas é um fato. Coisas ruins também acontecem com pessoas boas, né? Lutas, empecilhos, tribulações, enfermidades, perdas, também acontece para com aquele que é fiel ao Senhor, para com aquele que é crente de verdade, que o serve de todo o coração. Então, ser fiel a Deus, ser fiel à sua família, ser fiel ao seu próprio pai, não impediu José de sofrer, não impediu José de padecer. Então, ter um bom coração não o livrou da injustiça que foi ali cometida contra ele. Mas, acima de todas as coisas, acima de tudo, José, então, ele nos mostra também que a presença de Deus é mais valiosa do que a ausência de problemas. Então, ele, embora tivesse problemas, embora ele tivesse dificuldades, toda a sua história, todo o decorrer da sua jornada vai demonstrar que Deus sempre estava com ele. Ao contrário de algumas pessoas que, porventura, não passem por problemas, não passem por lutas, mas não tenham a presença do Deus Criador ali com ele. Então, acima de tudo, José, ele nos ensina que a presença de Deus é mais valiosa do que a ausência de problemas. Então, considerando então esta máxima, considerando então esta lição de que coisas ruins também ocorrem, também acontecem com pessoas boas, eu quero apresentar então, em rápidas palavras, 3 aplicações que nós podemos fazer, né, na nossa própria vida, na nossa própria existência. A primeira delas é que ser fiel não impede o sofrimento, mas garante a presença de Deus em meio a ele, né? Então, se nós somos fiéis
ao Senhor, não para que isto elimine o problema da nossa vida, mas para garantir que Ele esteja conosco na hora da tribulação. Então José, ele foi sim rejeitado ali pelos irmãos, ele foi sim traído, ele foi sim abandonado, ele foi ali vendido, né, como um escravo, escorraçado ali da sua terra, mas ainda assim Deus estava com ele em cada etapa da sua dor, coisa esta que nós vamos ver aí na sequência dos capítulos, né? Então, o livro do Gênesis vai agora se aprofundar bastante na vida deste personagem, na vida de José. Então, até o final do livro, nós iremos ouvir falar bastante do José. E até o fim da sua caminhada, Deus sempre estará com ele. Em Isaías 43, versículo 2, está escrito, né, o próprio Deus falando: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Então, Deus, ele não nos prometeu a ausência de provações, a ausência de tribulações, a ausência de dores, mas ele prometeu a sua presença constante nelas, né? No meio das provações, no meio das tribulações, no meio das dores, no meio ali das enfermidades e perdas. José, ele entrou no poço, ele foi jogado no poço, mas ele não estava sozinho. Deus estava ali com ele, certamente sustentando o seu jovem coração. Então, a fidelidade, ela não nos livra das tempestades, mas nos dá abrigo dentro delas. Então, esta é a primeira aplicação. Ser fiel não impede o sofrimento, mas garante a presença de Deus em meio a ele. A segunda aplicação que nós aprendemos aqui é que as injustiças humanas não cancelam os propósitos divinos, né? Em outras palavras, ainda que nós soframos algum tipo de injustiça, algum tipo de ataque, assim como fora na vida de José, isso não vai cancelar, isso não vai atrapalhar de maneira alguma os propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Os irmãos de José, eles pensaram que estavam se livrando dele, pensaram que estavam escorraçando ele, pensaram que estavam jogando ali José para o esquecimento e até mesmo o esquecimento divino, mas não estavam, né? Na verdade, eles estavam sim, mesmo que não soubessem, cooperando com o plano de Deus para a vida de José. Lá em Jó, capítulo 42, versículo 2, está escrito: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Disse aqui então Jó, um homem que padecera muito na sua vida, um homem que sofrera muito, que não perdera apenas algumas coisas, mas perdera basicamente tudo, desde as suas posses e riquezas, seu sustento, até mesmo a toda a sua casa, a toda a sua família. Ao final de tudo, ele concluiu então que tudo fazia parte de um plano de Deus e certamente nenhum desses planos do Senhor poderia ser frustrado como não for. Então, nenhum ódio humano, nenhuma traição, nenhuma armadilha são fortes o suficiente para impedir aquilo que Deus decidiu realizar na minha e na sua vida. Então, mesmo quando as pessoas tentam nos ferir, Deus usa até mesmo as maldades delas para nos conduzir ao propósito certo. Como o próprio José, ele vai concluir ao final da sua história, né? Deus, ele transforma o mal em bem. Ou seja, o poço de José não foi o fim, mas foi sim o ponto de partida para o palácio, né? E Deus sabia disso o tempo todo. Então seus irmãos estavam jogando no poço, concluindo que estavam jogando-lhe na sarjeta no fim, mas o poço, na realidade, era o princípio ali da sua jornada, era o princípio, o ponto de partida para que ele chegasse então até ao palácio. Assim como eu ou você podemos pensar que esta perda, que esta luta, que esta enfermidade pode ser o fim, mas pode sim, na realidade, de fato, ali ser o princípio, o ponto inicial da grande vitória que o Senhor tem preparado
para mim e para você. E em terceiro e último lugar, a terceira aplicação, né, que eu aprendo aqui com esse texto é que Deus ele usa as dores de hoje para preparar vitórias de amanhã. Então, José, ele chorou, José, ele foi vendido, José, ele foi esquecido, José, ele sofreu, ele padeceu, mas cada lágrima dele, né, estava sendo contada por Deus. Deus não passou incólume pelo sofrimento de José, mas Deus tinha total atenção por esta jornada sofrida ali que o seu servo estava atravessando. Salmo 30, versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Embora esta noite possa durar mais do que algumas horas, sim, alguns dias, ainda que esta noite venha durar alguns meses, ainda que esta noite venha durar alguns anos, como fora na vida de José. Esta noite cheia de lágrimas, cheia de sofrimento, um dia ela passa e a alegria virá então pelo amanhecer, né? Pelo amanhecer. O mesmo José humilhado no deserto, seria tremendamente exaltado ali no Egito. De escravo, vendido, ali traído pelos irmãos, ele se torna então o governador ali do Egito. Então Deus, ele nunca desperdiça uma dor, jamais. O sofrimento é o campo onde ele treina os seus servos para grandes vitórias. O poço, então, foi escuro, mas a luz do palácio já estava acesa ali no horizonte. Então, essas três aplicações que eu aprendo aqui por meio desse texto, por meio desta verdade, desta grande lição, que coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Primeiro, ser fiel não impede o sofrimento, mas garante a presença de Deus em meio a ele, então permaneça fiel, ainda que esteja sofrendo muito. Em segundo lugar, as injustiças humanas não cancelam os propósitos divinos. Ainda que você esteja sendo traído, ainda que você esteja sendo injustiçado, creia, Deus transforma todo o mal em bem. E a terceira aplicação, Deus usa as dores de hoje para preparar vitórias de amanhã. Creia que o seu choro pode durar até uma noite, mas a alegria do Senhor virá ali pela manhã. Ok, irmãos? Então, eu concluo dizendo que coisas ruins realmente acontecem com pessoas boas, mas pessoas boas que permanecem firmes em Deus sempre veem algo maior nascer no meio da dor. O que aconteceu com José não foi um castigo ali implementado por Deus na sua vida, foi apenas um processo. Então, talvez o mesmo processo que eu e você estejamos passando, esta sua luta, esta sua tribulação, esta sua dor, esta sua angústia, né? Esta sua perda, não é um castigo do Senhor, ou pode não ser um castigo do Senhor, mas sim um processo pelo qual ele vai agir. E talvez você esteja enfrentando hoje o seu poço, né? Esteja enfrentando hoje este momento mais difícil da sua vida, perguntando a Deus por quê. Mas o mesmo Deus que esteve com José, né, que esteve ali com ele, também está contigo. Não interprete, então, o sofrimento como uma ausência de Deus. Se você está permanecendo fiel a Ele, se você tem, de fato, pago um preço, se você realmente tem buscado ao Senhor, você tem entregado a sua vida a Ele, tem se santificado ao Senhor, não tem vivido na prática do pecado, então não interprete o sofrimento como uma ausência de Deus, e sim como um palco onde ele mostrará a sua fidelidade. O poço não é o fim para aqueles que são fiéis, não, de maneira alguma, é apenas o começo de um grande plano do Senhor. Que Ele então te abençoe, que Ele me abençoe, que Ele nos fortaleça, que Ele então possa pôr em nosso coração e em nossa mente esta lição. Que mesmo pessoas boas, fiéis, santas, que estão ali pagando um preço, estas mesmas pessoas também podem padecer, também podem sofrer aflições, podem passar
por grandes dores. Mas não é o fim. Não interprete de maneira alguma o sofrimento como ausência de Deus, e sim como um palco onde ele vai mostrar a sua fidelidade para contigo. Amém? Vamos orar então mais uma vez? Pai, nós queremos clamar neste momento para que esta palavra encontre guarida nos corações, trazendo então força, trazendo consolo, trazendo afago, criando em nós e fortalecendo em nós a fé que é necessária, Deus, para que acreditemos que em meio a tudo que nos ocorre, o Senhor sempre permanece no controle. Pai, sê assim conosco, sê com a tua igreja, sê com o teu povo. E é no teu nome, Pai, no nome de Cristo Jesus, que nós oramos assim. Amém e amém. Amém, igreja. Que Deus então nos abençoe. Paz.